Eu tenho uma palavra para o seu coração. E eu quero então que você abra comigo o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 36. Eu quero aproveitar e dizer que estar aqui na ceifa é um presente. Eu algumas vezes tenho falado isso, falei a última vez que eu estive aqui, que essa igreja, ela tem um legado sobre essa cidade, né? Muitas igrejas hoje desfrutam de coisas que foram semeadas por essa igreja há anos atrás. Então eu tenho desfrutado disso e tantos outros. Então estar aqui é uma honra. Eu confesso que a primeira vez que eu vim aqui, eu dei uma olhada, eu falei, eu ainda vou pregar nessa igreja. E o dia chegou. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo de número 14. Mateus 14, 22. Você achou, amém? Se você não achou, pode olhar ali na tela. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima das águas. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Diga assim comigo, tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Essa é a melhor coisa que a gente pode ouvir da boca de Jesus, sou eu. E respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra tão especial. E que nessa noite, Jesus, a tua palavra possa ser muito mais do que uma informação fora de nós, mas que ela se torne verdade selada dentro de nós, e que assim como uma tatuagem, ela esteja pregada no nosso homem interior, que não seja apenas aquilo que a gente vai ouvir, mas aquilo que nós vamos nos tornar pelo poder do teu Espírito a partir desta noite. E que o teu nome seja glorificado por causa da tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. A palavra que eu trago para esta noite tão especial tem o título, o propósito da tempestade. Você pode repetir comigo, o propósito da tempestade. Eu acho muito interessante que talvez a gente tenha que responder uma pergunta, e que é uma pergunta que
eu já me fiz, e muito provavelmente em algum momento da sua trajetória você já deve ter se feito, e se não se fez, isso não é uma maldição, mas em algum momento você vai fazer. A pergunta é essa: se Deus me ama, por que Ele não me mantém em uma vida estável? Se Deus ama os seus filhos, por que Ele permite que a gente viva situações que coloquem a nossa vida em risco, que ameacem a integridade das nossas emoções, que mexam com os fundamentos da nossa espiritualidade? Porque quando a gente pensa em amor, logo nós pensamos em proteção, em estabilidade, né? Eu moro no 5º andar de um prédio e eu tenho uma filha de 4 anos. Então, a minha grande preocupação quando eu me mudei para aquele prédio foi a segurança das telas. Eu precisava que a Júlia não tivesse exposta ao perigo, então eu precisava colocar tela. Precisava que ela tivesse segurança nas janelas. E aparentemente é isso que um pai deveria fazer. Garantir que a gente vivesse uma vida estável sempre. Mas parece que Deus, Ele tem outra opinião sobre isso. Deus, Ele não nos deixa em um lugar estável. Pelo contrário, vez por outra Deus promove situações. Deus gera situações e que fazem com que de verdade às vezes a gente pergunte assim: mas se Deus está comigo, por que tudo isso? Quem é que já se perguntou isso? Deixa eu só ver se eu estou pregando para crentes normais aqui hoje. Tiago, o apóstolo, não eu, o apóstolo, no capítulo 1, versículo 2 ao 4 da sua carta, ele diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Uau! Por que Deus então nos promove a um lugar de tempestades, de crises, de problemas? Simplesmente porque Deus está mais comprometido com o nosso crescimento do que com o nosso prazer. Deus, Ele não quer que você viva uma vida de prazer. Deus quer que você viva uma vida de crescimento, para que na proporção que você cresça, então Deus possa lhe confiar as coisas altas, as coisas poderosas, as coisas relevantes do seu reino, e que não estão disponíveis para pessoas que tenham menos estrutura dentro do que tem fora de si. Então, Deus, Ele não está construindo filhos mimados. Deus está produzindo filhos maduros, filhos capazes de governar nos tempos que estão diante de nós. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva de Cristo, e o que Cristo espera. Eu gosto muito de dizer que lá em Cantares, capítulo 8, no livro dos Cânticos, a Bíblia diz assim que os irmãos olham e dizem assim: nós temos entre nós uma irmã que ainda não tem seios, o que faremos com ela? Só que quando Pedro escreve a sua carta, ele diz assim: eu estou escrevendo à senhora eleita. Diga comigo: adolescente na puberdade. Agora diga: senhora eleita. Não, vamos, me ajude, bem forte. Adolescente na puberdade. Diga assim: senhora eleita. Então Deus não tem interesse que a igreja dele seja para sempre uma adolescente na puberdade. Deus está interessado que a sua igreja se torne uma senhora eleita, alguém capaz de receber as responsabilidades do reino dos céus.
Então por isso que Ele nos desenvolve. E nos desenvolve como? Através das provações, através da prova da nossa fé. Você pode repetir comigo? Diga, a prova da nossa fé. Bom, vamos lá. O que nós temos então no texto? Nós temos Jesus enviando os discípulos para o outro lado do mar, da Galileia, para o lago de Genezaré. Depois de fazer algo extraordinário, Ele multiplicou pães para 5.000 pessoas, aproximadamente 15.000 pessoas, se a gente contar mulheres e crianças, 15, 20.000 pessoas. Então Jesus havia feito algo extraordinário. Então Jesus diz para os seus discípulos: passem para o outro lado. E os discípulos vão. Eles não foram sem uma ordem de Jesus. Eles estão debaixo de uma palavra de Jesus. Só que quando eles entram mar adentro, Jesus sobe para orar. Sobrevém sobre aquele barco uma grande tempestade, e a tempestade começa a ameaçar a integridade física do barco. Eles começam a tentar salvar as suas vidas, e quando eles olham no horizonte, eles veem alguém andando sobre as águas. Isso é absurdo. Então eles concluem que quem está vindo é um fantasma, e eles começam a ficar aterrorizados. E quando Jesus percebe que eles estão aterrorizados, Jesus diz: sou eu, não tenham medo. Sou eu, não tenham medo. Aí você sabe a história. Pedro sai do barco, anda sobre as águas, e a gente lê o texto. O que é importante? O que a gente precisa olhar? É que essa não é a primeira tempestade que os discípulos estão atravessando. Os discípulos haviam atravessado uma outra tempestade, que está registrada em Marcos capítulo 8, versículo 18. Aliás, Mateus 8, 18, Marcos 4, 35. Qual é a diferença básica da primeira tempestade para a segunda tempestade? A primeira tempestade, Jesus está dentro do barco. A segunda tempestade, Jesus está fora do barco. A primeira tempestade, Jesus está dormindo. A segunda tempestade, Jesus está orando. O que é comum nas duas tempestades? Jesus acalma a primeira tempestade e Jesus acalma a segunda tempestade. Agora, quando a tempestade chega, tanto na primeira vez quanto na segunda vez, qual a primeira coisa que a tempestade causa? Ela causa uma distorção na nossa percepção da realidade. Os discípulos olham para Jesus dormindo, e eles, na primeira tempestade, têm uma distorção da realidade. Eles olham para Jesus e dizem: mestre, não se te dá que morramos? Em outras palavras, o senhor não está nem aí que o barco vai afundar? Espera aí, se o barco afundasse, Jesus ia afundar junto, não ia? Porque ele não estava dormindo no barco? Então era verdade ou mentira que Jesus estava alienado da situação? Mentira. Jesus só estava aparentemente parado, mas ele não estava descomprometido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem horas na nossa vida que parece que Deus está parado, mas não significa que Ele não está comprometido. Parece que Deus não está fazendo nada, mas não significa que Ele não está ordenando todas as coisas. É uma distorção. Quando eles olham para o mar e eles veem Jesus vindo sobre as águas, eles dizem: é um fantasma, é a realidade. Era fantasma ou era Jesus? Mas distorceu. Eles achavam que era um fantasma. Gente, escute isso. No meio da tempestade nós precisamos
entender que o mais importante não é o que nós estamos vendo com os nossos olhos, mas é o que nós enxergamos com o nosso espírito. O mais importante não são os fatos, o mais importante é aquilo que Deus já disse. Deixa eu te dizer uma realidade aqui. Quando Jesus morre, Ele diz para os discípulos que no terceiro dia Ele iria ressuscitar. Essa era uma esperança clara para os discípulos. Os discípulos que estão indo embora no caminho de Emaús, quando Jesus se aproxima deles, o que eles falam? Olha, é já o terceiro dia e nada de Jesus. Então a realidade, a verdade é que Jesus iria ressuscitar. Só que quando Maria chega no sepulcro e ela vê Jesus, ela confunde Jesus com o jardineiro. E ela diz assim: onde colocaram o corpo do mestre? Você viu quem pegou o corpo do mestre? Quando ela olha para a pedra removida, a realidade é que a pedra removida significava ressurreição, mas para Maria significava roubo. Qual era o problema? Era a base de fé com a qual ela foi para o sepulcro. Meu amigo, se Jesus diz que vai ressuscitar, e você está indo no sepulcro domingo de manhã, qualquer pessoa andando no sepulcro do sexo masculino pode ser Jesus. A pergunta não é onde colocaram o corpo, deveria ser: você é Jesus? Você é Jesus? Você é Jesus? Porque Ele diz que vai ressuscitar, já é o terceiro dia. Eu acho que você é Jesus, você está com a cara de Jesus. Não. Porque o desespero tira da gente o senso de realidade. Você quer ver uma coisa? O que Jesus fez na primeira tempestade? Acalmou o vento, parou o mar, e os discípulos todos estavam na beira do barco dizendo: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então qual é o pressuposto? Se Ele acalmou a primeira tempestade, o que Ele vai fazer na segunda? Porque você não conhece o que Deus vai fazer no seu futuro olhando para o futuro. Você conhece o que Deus vai fazer no seu futuro olhando para o que Ele já fez no seu passado, olhando para o histórico de Deus. Será que Deus vai fazer? É claro que Ele vai fazer, Ele já fez. Será que Deus é poderoso? Você já experimentou o poder de Deus na sua vida? Então, se você experimentou no passado, você pode experimentar no presente e no seu futuro que tem lá. Também o poder de Deus te esperando lá. O que garante que Deus vai fazer um grande derramamento do seu espírito? Porque Ele já derramou uma vez. E Ele vai derramar de novo. E depois que Ele derramar de novo, a próxima geração vai buscar e Ele vai derramar de novo. E depois de novo. E depois de novo. Até quando? Até que Cristo esteja reinando sobre toda a terra. Então toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Percebe? Só que quando Jesus está dizendo: sou eu, não tenham medo, Pedro está dizendo assim: se és tu mesmo. Porque a tempestade distorce a nossa visão. O sofrimento, muitas vezes, faz com que a gente não consiga ver como Jesus está vendo. Quando eu era criança, eu tinha as pernas assim, igual a do Batoré. Eu pisava assim. Até hoje não é meio no esquadro. Você pega meus tênis e eles desgastam só de um lado, assim, né? Às vezes alguém me filma andando, eu percebo que eu ando meio assim, parecendo um uga-uga. Mas quando eu era criança, as minhas pernas eram assim.
E aí meu pai me levou no ortopedista. E o ortopedista disse assim, ó, precisa usar uma bota, daquelas botas de ferro. Quem aqui é dessa época? O que aconteceu com aquelas botas de ferro? Eu nunca mais vi uma criança com aquelas botas de ferro. Sararam. Jesus curou todas as crianças. Porque eu usei aquelas botas. Quem mais? Usou, né? Então, quem aqui está comigo no time das botas de ferro? Elas eram boas para uma coisa. Quando você não gostava de alguém, você fazia assim, ó. Pá! Então eu usava aquelas botas. E aquelas botas, elas me causavam uma dor absurda nas pernas. Porque elas eram uma espécie de um molde para trilhar o crescimento, para minha perna crescer correta. E eu lembro, eu morava em São Caetano do Sul, aquelas noites frias, úmidas. E eu de madrugada dizia, pai, eu não estou aguentando, está doendo, e doía muito. E aí meu pai me levou no ortopedista de volta e falou, olha, ele não aguenta de dor. Aí o ortopedista disse assim para o meu pai, essas são as dores do crescimento. Não tem o que fazer. Ele vai sentir todas. Aí depois, de madrugada, eu gritava, pai, tá doendo. E eu dormia num sofá-cama, assim, dentro do quarto. A gente morava em 3 peças. E o meu pai respondia, filho, é porque você está crescendo. E eu dizia, pai, tá doendo. E ele dizia, filho, é porque você está crescendo. E aí quando eu não aguentava mais de dor, sabe o que ele fazia? Ia no armário e pegava um óleo doutorzinho. Ele abria aquele negócio, aquele cheiro de cânfora na casa. E ele pegava aquele óleo e jogava nas minhas pernas. E aquele óleo ia esquentando, 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 esquentando. Os mais antigos aqui sabem do que eu estou falando. Aquilo cura qualquer coisa. E aquilo esquentando, esquentando, esquentando. E daqui a pouco aquela dor se dissipava. E o que ficava no ambiente? Só o cheiro. E aí dormia com aquele cheiro de hortelã, com cânfora. Deixa eu te falar uma coisa. Quando as dores do crescimento começarem a te perturbar, não diga para Deus assim, Deus, arranca a dor. Diga para Deus assim, Deus, traga o óleo. Deixa a dor, mas traga o óleo. Traga o Espírito Santo sobre mim. Traga o Espírito Santo sobre a minha vida. Traga o Espírito Santo sobre essa área da minha vida que o Senhor está me esticando, que o Senhor está me fazendo ganhar estatura. Eu não consigo sem o Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo vem, a dor ameniza, mas fica aquele cheiro da presença do Senhor na sua vida, que faz você lembrar. E depois que passar, você vai dizer, Senhor, eu não lembro mais da dor, mas o do perfume eu lembro. Eu não lembro mais da dor, mas o perfume está aqui. Por quê? Porque a segunda coisa que a tempestade faz, ela gera um ambiente de testes para a nossa fé. A fé é o alvo do trabalho de Deus na minha e na sua vida. Deus quer que nós tenhamos uma fé progressiva. Deus quer que nós tenhamos uma fé que cresce para coisas maiores, coisas mais excelentes. Você já percebeu que Deus, às vezes, Ele usa um expediente, Marcos, com a gente, que é engraçado. Eu acho engraçado. Por quê? Porque muitas vezes parece que está tudo fechado, assim. Você não sabe por onde ir. E Deus tirou férias, está lá em Orlando. E você fala, cara, cadê Deus? Está lá no tobogã. Fala, Deus foi embora. Aí você faz isso aqui, ó. Dá um passo
de fé. Cara, aí parece que Deus aparece e começa a fazer coisas que você fala, mas por que não fez aqui? Porque não é sobre o que Ele está fazendo fora, é sobre o que Ele está construindo dentro de você. Então é por isso que você precisa dar passos, porque Deus discipula a nossa fé desafiando-a. Deus discipula a nossa fé, não querendo saber se eu creio ou não creio, porque Ele sabe. Ele quer me revelar se eu creio ou não creio. Ele quer que eu tenha consciência de que nível de fé eu tenho. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: se alguém te ofender 7 vezes em um dia, você tem que perdoar. Esse texto é engraçado porque eu não consigo acreditar que qualquer tipo de ser humano que não seja um marido tem condição de ofender alguém 7 vezes no dia. Só marido faz isso. Porque o marido, ele já acorda te ofendendo, vai no banheiro, faz xixi em volta daquele negócio assim, aí você vai lá no banheiro e está tudo molhado. Aí você fala: meu amigo, pelo amor de Deus, custa levantar essa. Já a primeira ofensa. Depois você sai do quarto, a toalha está no lugar errado. Segunda ofensa. Até o fim do dia te ofendeu 7. Porque você entende que é uma hipérbole? Como que alguém vai ofender você, a mesma pessoa, em um grau que necessite de perdão, num dia? Aí Jesus disse assim: ó, se alguém te ofender 7 vezes num dia, você tem que perdoar. Aí os discípulos chegam para Jesus e respondem assim: mestre, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. O que eles estão dizendo? Nós não damos conta de fazer isso. Aí Jesus responde assim: ó, em verdade eu vos digo, que se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a essa árvore que ela saia daqui, se coloque aqui, e ela vai sair. Vocês dirão ao monte que ele saia dali e seja lançado no meio dos mares, e ele vai ser lançado. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: que para aquele tipo de coisa impossível, uma fé pequena resolve. Então diga assim comigo: a fé tem níveis. Níveis. Quando aquele centurião encontra Jesus e diz: ó, o meu servo está doente, Jesus diz: eu vou lá curar. Ele diz: não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas basta que o senhor diga uma palavra e ele vai ficar sarado. Jesus diz: uau, nem em Israel eu vi tanta fé, uma fé dessa. Diga comigo: isso é uma fé grande. Agora, quando os discípulos vão acordar Jesus no meio da primeira tempestade, o que Jesus fala para eles? Vocês ainda não têm fé? Quando Pedro naufraga na segunda tempestade, o que Jesus diz para Pedro? Homem, pouca fé. Deixa eu te perguntar: pouca é mais ou menos que nenhuma? É mais. Na primeira tempestade, Pedro estava com todo mundo dizendo: nós vamos morrer. Nenhuma fé. Na segunda tempestade, Pedro está na beira do barco dizendo: se é tu mesmo, ordena que eu vá ter contigo sobre as águas. O nível de fé de Pedro mudou. Deus nos dá desafios e provações para que o nosso nível de fé mude. Você tem pouca fé, Pedro. Pouca fé em comparação a quem? Aos nenhuma fé, que estavam no mesmo lugar da primeira tempestade. Na primeira tempestade,
todos com medo, 12 com medo. Na segunda tempestade, 11 com medo e um agredindo o sobrenatural e andando sobre as águas. Por quê? Porque alguém mudou de lugar. Como Deus conquistou isso? Desafiando a minha vida e a sua vida com uma tempestade. Por isso, que se você olhar para as tempestades como pragas que Deus te enviou, você vai continuar sempre no mesmo nível. Mas se você olhar para as tempestades como discipulados que Deus está te dando para ir para níveis maiores, você vai poder desfrutar de lugares que só desfruta quem aprendeu a lidar com tempestades. Quando Pedro voltou para o barco, o pessoal deve ter falado assim: afundou, hein, bichão? Aí Pedro olha e fala assim: na próxima tempestade, vocês descem do barco e andam. Porque só tem duas pessoas no mundo que sabem o que é andar sobre as águas: Jesus e o homem de pouca fé aqui, ó. O homem de pouca fé sabe o que é andar sobre as águas. Você percebe que você já andou em lugares que muitas pessoas nunca andaram? Porque Deus não está querendo nos afogar nas águas. Deus está querendo tirar o caráter dele de dentro de nós e nos levantar em um lugar que ele possa nos promover a liderança daquilo que ele está realizando. Eu termino voltando para Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Agora eu pergunto para você: quantos milagres Abraão realizou? Quantas curas Abraão operou? Nenhuma. Por que Abraão é o pai da fé? Porque Abraão entendeu que Deus está sempre nos pedindo, e a única reação que nós podemos ter diante do que Deus nos pede é uma reação de incredulidade ou um ato de fé. Se Deus está pedindo Isaac, ou eu não creio em Deus e seguro Isaac, ou eu creio em Deus e ofereço Isaac. E Abraão oferece Isaac, e Deus oferece um cordeiro. Por quê? Porque a provisão é o próximo ato de Deus depois do seu ato de fé. O que Deus vai fazer depois que você agir com fé? Ele vai agir com provisão. Mas Deus não vai agir com provisão antes que você haja com fé. Deus não está interessado em fazer uma fábrica de provisões. Deus está treinando pessoas a confiarem no seu caráter. Deus está treinando pessoas a colocar Moisés nas águas. Deus está treinando pessoas para liberar Samuel para o tabernáculo. Deus está treinando pessoas para segurar tudo com as mãos abertas. Deus está treinando pessoas que confiem nele, só nele, exclusivamente nele, e não dependam de mais ninguém que não seja ele. Deus está discipulando o coração dos seus discípulos. E é por isso que nessa noite de proclamação eu quero declarar para você: não atravesse as tempestades sem o pressuposto de que Jesus vai aparecer. Eu venho renovar essa noite a tua esperança.
Você vive dilemas, vive crises, vive problemas. Então a pergunta é, Deus, não é por que estou atravessando. A pergunta é, Deus, quando eu vou te encontrar no meio de tudo isso? Deus, quando que a minha fé vai ser esticada no meio dessa história toda? Deus, o que o Senhor está desejando confiar-me depois dessa tempestade? Deus está trabalhando no longo prazo na vida de Pedro para construir um apóstolo. Mas esse homem começa saltando um nível de fé no meio do pior momento da sua história. A maior tragédia que nós estamos vivendo atualmente é que a gente se deixou governar pelos fatos. Então me deixa te fazer uma pergunta com muito amor e carinho. Qual é a época mais propícia para que Deus se manifeste com milagres na sua vida? Na pior época. Porque na melhor, você vai dizer assim, eu acho que foi meu trabalho. Acho que foi a minha expertise. Eu acho que foi a minha competência. Mas no pior momento, sabe o que você vai dizer? Foi Deus. É Deus. Deus está fazendo isso. Em mim não havia como, mas em Deus existe todos os comos. Deus está fazendo isso. Sabe qual é o momento mais fértil para a nossa espiritualidade? Quando as nossas emoções estão feridas. Então que elas morram mesmo. E que elas sumam. E que o Espírito possa transpassá-las e aparecer trazendo todo o caráter e o perfume de Jesus para nós. Sabe aquela hora que você é levado para um lugar do fundo do poço e você descobre que o fundo do poço tem subsolo? Aí você diz assim, agora é só Deus. E quando você ajoelha e diz assim, agora é só o Senhor Deus. Então o Espírito do Deus, que só Ele pode, começa a se revelar para você e discipular o seu coração. Nós estamos vivendo tempestades, vivemos tempestades e viveremos outras. A minha palavra para ti essa noite: cresça. Cresça. Se nessa tempestade você só foi até a beirada do barco, olhou, pôs o dedinho na água, disse eu não, deixa para o Pedro. Na próxima, ande. E na próxima, mergulhe. E na próxima, construa um submarino. E na próxima, vire uma baleia. Não, essa não. Na próxima, deixa a água te levar. Ezequiel, oi! Entra no rio. E eu entrei. E as águas me davam pelos tornozelos. E aí você entra no rio e a água está molhando teu tornozelo. Aí você fala, uau! Glória a Deus, isso aqui é vida. Água pelos tornozelos. Deus está me batizando. Agora é só alegria. Aí o anjo, ei! Foi? Sai da pocinha, filho. Quer? Anda mais, mas sem côvados. Vai, entra, filho. E eu entrei. E as águas me davam pelos joelhos. Existe um rio, irmão. O pessoal da água do joelho. Hã? Só que com a água no joelho, amigo, você ainda diz onde você vai. É mais difícil. O Espírito Santo já te incomoda um pouco. Você vai para o lado assim, aí você tem que ir levando o Espírito Santo dizendo,
Ô Tongo, é por outro lado esquerda. Aí você não sei que peso é esse nas minhas pernas. Aí o anjo. Não. Aí eu não sei se. Vem. É mais fundo. E eu entrei e as águas me davam pelos lombos. Aí fica complicado. Aí já começa a molhar a barriga. Já começa a mexer com os teus apetites. Aí você já não quer mais o que você queria antes. Você já não ama mais o que você amava antes. Você começa a acabar namoro, começa a abandonar droga, começa a dizer: Deus, eu não quero mais roubar. Deus, agora não dá mais para ficar na pornografia. Deus, agora não. O que tá acontecendo? Aí você acorda de manhã, você acorda assim, cara, o que é isso? Aí você ouve a voz do Marcos Bertocchi lá no fundo da tua mente. Então adorarei. Você fala que... Aí você começa a ficar, aí você acha que você é o avivalista da rua Azusa. Água na cintura e você está se achando. Aí começa o tempo fechar, trovejar. Vindo um tornado na tua direção e as águas começam a se levantar. Aí o anjo fala o seguinte: você quer ficar fora? Tem um lugar melhor para você. Vem. Aí o profeta diz assim: e eu entrei. E agora as águas estavam por toda parte e só podia atravessar a nado. Aí agora não é mais você que conduz, agora é as águas que te levam. Agora não é mais você que diz para onde vai, são os rios de Deus que conduzem a sua vida. Agora você não é mais a criancinha do ai aguinha. Agora você, alguém fala para você: qual é o seu nome? Você fala: não sei. Onde você mora? Não sei. O que você vai fazer daqui 10 anos? Fala: cara, também não sei. E o que você sabe então? Eu sei que o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu só sei de uma coisa: o que? Onde o vento soprar eu estou indo. Aí as pessoas começam a tentar te discernir. Um dia um cara chegou para mim e falou assim: pastor, fala, nos 5 ministérios, o senhor acha que o senhor é apóstolo, profeta, mestre, evangelista ou pastor? Eu olhei para ele e falei assim: me discirna. Falei: como assim? Falei: a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, por ninguém é discernido. Eu não sou nada dessas coisas. O único dom que eu tenho meu mesmo é de pecar. O resto é tudo de Deus. Pecar não precisa fazer muito esforço não, porque todo dia o pecado vem. Aí eu tenho que dizer: Deus, esse dom para pecar, tira da minha vida. Você não tem esse dom de pecar? Todo mundo nasceu com ele. Desde que Adão é Adão, você veio com ele. Você precisa fazer esforço para você pensar o que não é justo, para você falar errado. Você precisa fazer esforço para isso, senão você tem que discipular o seu coração. Sabe? Aí o que acontece? Você vai começar a viver e as pessoas vão dizer assim: cara, eu não estou entendendo você. Você mudou. Agora você não se governa mais. Você fala: pois é, cara, o vento sopra onde quer. Fala: cara, como que você está agora? Então me conta. Aí o cara vai chegar aqui: pastora Genoveva, pastor Josué, me conta o segredo dessa igreja. Aí vocês vão dizer assim: discirna, que a gente mesmo não sabe. A gente faz umas coisas que a maioria das pessoas fazem. Agora, por que Deus está fazendo o que só Ele faz? Aí, meu amigo, só o Espírito sabe. Meu convite para você hoje aqui é que quando a tempestade começar a chover em cima,
você já pula logo dentro das águas. E já deixa Jesus te encontrar lá no profundo. Eu sinto Ele aqui hoje para te renovar, te levantar, te posicionar para esse tempo. Você vai olhar e vai dizer: Deus, 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 o que o Senhor está fazendo? E Ele vai dizer: eu estou te levando para os lugares que eu quero que você entre. Fique em pé comigo, eu quero orar com você. Eu vou fazer um convite ousado. Se você está aqui hoje, você quer perder o controle, você quer que o Espírito de Deus controle a sua vida. Se você quer sair do lugar ali das águas pelos tornozelos e de repente você diz assim: Deus, eu quero ir mais fundo nessa jornada de fé. Agora eu estou entendendo para que serve a tempestade. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero ter a alegria de poder orar com você. Orar com você. Oh Espírito Santo, como eu preciso do Senhor. Narabasaya, Orabasheba Barabasuke Daralabawesha, Neshmadahasu Berekendelela, Nekarabayoshi Baralalaye. Nós temos quase uma igreja inteira aqui na frente. Como é incrível ver isso. Oh meu Deus! Oh meu Deus dos altos céus, veja isso. Está chegando um se transformarem em rios, e os rios levarem aqueles que se jogaram para um lugar que só o Senhor pode nos levar. Senhor Deus, Senhor Deus, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta-nos a fé, Jesus. Aumenta-nos a fé. 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 Nós queremos ser liderados pelo Seu Espírito para os lugares que o Senhor tem para nós. Nós abrimos mão de todo controle. Abrimos mão de toda liderança, abrimos mão de todo governo, abrimos mão de toda jactância. Não é boa a nossa jactância, não é boa a nossa jactância. Então nós a jogamos aos teus pés, nós nos livramos dela.
do Senhor. Só confio no Senhor. Só confio no Senhor. Escuta isso. Nos céus, nós somos conhecidos não pelas vezes que nós já pregamos, não pelas vezes que nós já ministramos. Nos céus nós somos conhecidos por quantos barcos nós já descemos. Quantas vezes que você ouviu a voz de Deus dizendo: vem, e você foi. Deus nos ama igualmente. Posso confiar. Mas Deus confia naqueles que descem do barco quando Ele diz desce. É um paradoxo a gente dizer Pedro tendo negado Jesus, Jesus dizendo cuida das minhas ovelhas. É porque Pedro tem um histórico. Ei, eu quero declarar para você que você será conhecido pelas renúncias que você fez e pelas provisões que você recebeu. Eu proclamo sobre você que você herdará coisas desproporcionais, que você vai olhar e vai dizer assim: não, como assim? Que é isso? A conta não bate. Aí Deus vai olhar e vai dizer assim para você: porque você é da escola de Abraão, da escola daqueles que todas as vezes que Deus diz entrega, você não hesita, você entrega. O Senhor está levantando o seu povo para a última temporada na terra, última estação na terra. E essa estação será marcada por homens e mulheres conhecidos por suas renúncias, conhecidos pelos seus altares, conhecidos por quantas vezes eles já queimaram as carroças, eles já mataram os bois. Esses serão homens e mulheres que tocarão nações nesse tempo. Eu quero declarar uma palavra sobre essa igreja. O Senhor está virando agora uma nova temporada sobre a igreja Ceifa. Há uma colheita que estava presa e começou a ser liberada. Você que está aqui, aumenta a expectativa. Ore a Deus, diga: Jesus, me aumenta agora o volume do meu desejo pelo discipulado. Me aumenta agora, aumenta o volume da minha paixão por amar e cuidar e servir pessoas. Porque, meu amigo, meu irmão, Deus está liberando corações em Foz do Iguaçu. E aqui há uma porta aberta de salvação. Portanto, eu quero que você agora saia dessa noite, desses dias, com uma nova comissão, um cântico novo, um olhar para frente, um olhar para o futuro. E você declare: Deus, eu faço parte disso que o Senhor está fazendo. Nós somos parte do todo, cada parte servindo ao todo, e de modo corporativo, derrubando os muros e levantando pontes, derrubando os muros e levantando
pontes, gerando vínculos, conexões, lugares de encontro, mesas preparadas. Nós vamos viver aquilo que Deus nos prometeu. Nós vamos viver, igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode dar um grande aplauso a Jesus essa noite, pastor.